Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de terça-feira nos traz o título Pesach. Essa expressão é a expressão original da Bíblia, ou seja, a origem etimologicamente falando da maneira hebraica. Falei para vocês, que a transliteração que é dita pelo comentário bíblico adventista é que a expressão de Páscoa tinha a ver com a matança. Essa era a transliteração que era dado pelos egípcios. Porém, o termo, como nós falamos na lição de segunda-feira, a Páscoa, de forma portuguesada, ali queria dizer passar sobre. E o que me chama a atenção é a pergunta que é feita aqui, ó, qual era o papel do sangue na celebração dessa nova festa? O cordeiro simbolizava Cristo, que deu a sua vida, e o sangue era a razão pela qual os hebreus tinham vida. Lembra do hino que diz assim, de teu pecado te queres livrar, o sangue de Jesus dá o poder. Queres também do maligno escapar, seu sangue tem este poder. Isso nos faz entender a seriedade que tinha aquele sangue. É curioso, irmãos, que eu estava pesquisando e observei que existia uma crença dentro do povo egípcio, uma mitologia, que nas portas de suas casas existiam os nomes de uns deuses que protegiam dos males que poderiam entrar ali. Ou seja, eles tinham uma crença de que nos umbrais da porta, se fosse colocado os nomes dos deuses e com artes mágicas, eles protegeriam de qualquer mal, de qualquer angústia, de qualquer sofrimento, de qualquer morte. Ele livraria daquilo. Deus usa essa crença para fazer agora eles enxergarem que o que unicamente trazia vida e que livrava de todo o mal era o sangue do Cordeiro, que era prefigurado por Cristo que viria. Cristo chega a dizer, quem tem um filho tem a vida. Então, quem tem Cristo em seu coração e o aceita, como Paulo chega a descrever, se nós cremos em Cristo nesta vida, somos os mais miseráveis. E ele creu que Cristo morreu e ressuscitou. Isso está no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, acho que no capítulo 15. Então, a ênfase da imortalidade, da vida eterna, era contida unicamente em aceitar o que Cristo fez em seu sacrifício. E aqui, esse simbolismo, essa cerimônia que foi feita lá atrás, ela teve uma aplicação futura totalmente diferenciada. Assim como o cordeiro deveria ser alimentado por completo, Cristo deve fazer parte da vida da pessoa por inteiro também. Ele não deve fazer parte de nossa vida por uma parte, por metade. Ou nós não devemos tê-lo pela metade. Tem que ser por inteiro. E um outro ponto que merece consideração. O pão que aqui eles fizeram, que era o pão ázimo ou pão asmo, era um pão sem fermento. Como você sabe que fermento tem uma representação ou uma significação de pecado, nada deveria ser fermentado. Cristo quer de fato nos ter por inteiro sem pecado. Olha o que é que diz o Salmo 51. Cria em mim, Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Ou seja, Cristo pode fazer em você e em mim algo que tão somente Ele é capaz de criar. E o verso 7 ele fala, purifica-me com isopo. Isopo foi a planta que era molhada no sangue e ele era aspergido nos umbrais. E como eu falei para vocês, a crença do povo egípcio, Deus trouxe uma real causa para mostrar o que traria vida. Primeiro, irmãos, eles tinham que ter fé. Fé que aquele sangue traria para eles a isenção da morte. Assim também Cristo, quando morreu por nós, em seu sangue nos concedeu vida eterna. Essa aplicação, ela cabe muito bem dentro daquilo que eu e você precisa viver hoje. E aqui o autor, quando fala sobre essa expressão, em 1 Coríntios 5, verso 7, ele fala que Cristo é o nosso cordeiro pascal, aquele cordeiro da passagem, aquele cordeiro que nos dá a bênção e a condição de alcançarmos a vida eterna. Sabe, é tido por alguns, e eu concordo com todos que assim falam, que o livro de Êxodo é o livro do Evangelho, ou seja, é o livro das boas novas, é o livro que traz redenção, como diz Champlin em seu comentário, Êxodo, o livro da redenção. É a redenção de fato que nós devemos levar em consideração, a graça bondosa de Deus, porque o povo que estava ali, eles na verdade eram de certa forma incrédulo, mas o sangue de Cristo
ao ser representado pelo Cordeiro que ela é colocado, traria vida por sua graça, não por merecimento deles. Então, diante disso, a gente pensa, Senhor, pela graça somos salvos, mediante a fé. Isso não é nosso, mas é um dom de Deus. A graça e a fé é uma dádiva do Senhor, para que você o aceite e viva em abundância. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, pela certeza da tua bênção em nossa vida e de forma especial por nos dar Cristo como nosso Cordeiro que nos deu a passagem para o lar eterno. Que todos nós possamos dizer que foi Jesus quem abriu o caminho dos céus para mim e para todos que nele creem, como diz o texto de João 3,16. Quem nele crê não vai perecer, mas em Cristo terá a vida eterna. Então, Senhor, concede-nos esta vida eterna. Dá-nos o teu perdão e dá-nos a tua presença em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, que Deus lhe conceda um ótimo dia em sua presença e que ele seja o nosso caminho, a nossa passagem, ele seja o nosso roteiro para chegarmos até a Canaã celestial. Que Deus abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.